Olá, querido! Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa semana online da eletrocardiografia. Fui muito feliz com a interação de todos. Gente, tá bombando demais, tá muito legal, tô ficando muito feliz. A gente já fez 2 aulas, essa é a terceira aula. Se você não assistiu, você clica aqui do lado e você vai assistir a aula 1, que a gente falou sobre as ondas do eletro, os principais ritmos. A aula 2, o cálculo da frequência cardíaca. O pessoal tem comentado bastante, muito obrigado. A gente tem tirado as dúvidas também. E hoje a gente vai falar sobre sobrecargas atriais. Esse tema é muito importante e eu tenho visto, e o pessoal tem falado também nos comentários, como é importante ter uma base boa e que tem ajudado, essa semana tem ajudado, e eu estou muito feliz de poder fazer parte disso também. Então, hoje a gente vai aprender mais alguns conceitos que são importantes, tá certo? O pessoal também está respondendo a pesquisa para a aula 4, que vai ser a aula ao vivo. Já tem um tema que já está disparado, ganhando na frente, mas eu não vou falar, não vou comentar ainda qual é o tema que está ganhando. Então, se você não respondeu ainda a pesquisa, responde a pesquisa para a gente poder preparar um tema que seja legal e que você gostaria de assistir, tá certo? Então vamos à aula 3. Eu esqueci de falar, eu tenho 2 surpresas para você, mas que eu vou disponibilizar só no final dessa aula. Então, vamos direto para a aula. Então hoje a gente vai falar sobre sobrecargas atriais. Pessoal, por que esse tema é importante? Porque por meio de uma análise muito simples a gente consegue já ter uma ideia de como estão o tamanho de algumas cavidades por meio do eletro. Então essa aula é um néctar, é muito bom, vale a pena você assistir essa aula por conta disso, tá? Então, revisando o que a gente já viu nas aulas anteriores, né? A gente sabe então que a onda P representa a contração atrial, o QRS a contração ventricular, a onda T repolarização ventricular. A gente já viu que na linha de base, tudo que está acima da linha de base a gente chama de positivo, tudo que está abaixo da linha de base a gente chama de negativo. A onda P ela precede o QRS, tem que ser positiva. O QRS representa a contração ventricular e a onda T a repolarização ventricular. Isso aqui a gente já viu com exaustão nas 2 últimas aulas, né? Isso é muito importante. O desenho também, né, que o nosso sinusal ele fica lá no ápice do átrio direito, e aí vai despolarizando como onda o átrio direito, o átrio esquerdo, faz a contração atrial, que é a onda P, depois despolariza os ventrículos, faz a contração ventricular e depois repolariza com a onda T. Isso aqui a gente já viu, tranquilo, a gente já sabe. Relembrando a última aula, né, as últimas aulas que a gente falou de ritmo sinusal, ritmo de fibrilação atrial. O ritmo sinusal é aquele que a gente identifica a onda P positiva precedendo o QRS em D1, D2 em AVF. O ritmo de fibrilação atrial é aquele ritmo que não tem onda P e que tem um ritmo irregularmente irregular, lembra disso? A gente calculou na última aula a frequência cardíaca, a gente dividiu 300 pelo número de quadradões, ou então 1.500 pelo número de quadradinhos, da distância entre um QRS e outro, e a gente fez o cálculo da frequência cardíaca para ritmos regulares, lembra disso? Quando o ritmo ele era irregular, a gente contava 15 quadradões, via quantos QRS tinha e multiplicava por 20. Esse número era a frequência cardíaca média. Estou só fazendo a revisão das 2 últimas aulas, ok? Então, isso tudo aqui a gente já sabe. Se você não assistiu, volta lá, assiste a aula 1, que é de ritmos, assiste a aula 2, que é de frequência cardíaca. Beleza? Beleza. Então, relembrando isso aqui também, que o papel do eletro é um papel milimetrado, ok? Onde a gente tem os quadradões, deixa eu mudar de cor aqui, o quadradão, que é esse daqui, que tem 5 quadradinhos. Pontuar aqui os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadradão tem 5 quadradinhos. Poxa, professor, por que você fala isso de quadradão em quadradinho? Porque é muito mais fácil você guardar tudo de eletro com quadradão em quadradinho do que você ficar pensando em 0,20 milissegundos, 0,12 milissegundos. Ficar calculando com milissegundos é muito ruim.
Lembrando que um quadradinho são 40 milissegundos. Então, se em algum momento você precisar saber quantos milissegundos tem, é só você ver quantos quadradinhos tem e multiplicar por 40, ok? Mas grava como quadradão e quadradinho, que fica muito mais fácil. Toda eletrocardiografia estudar assim é muito mais fácil, ok? Então, a gente viu já que a onda P representa o que mesmo, hein? A contração atrial. Lembra? Onda P, deixa eu diminuir aqui, ó. Onda P representa o que? A contração atrial. E isso daqui é novo, ó, esse conceito aqui, ó, que a onda P, ela tem que ter 2,5 de comprimento por 2,5 de altura. 2,5 o que, professor? Quadradinhos. Está vendo aqui que é quezinho? Então, ó, no comprimento, ela tem que ter até 2,5 quadradinhos e na altura tem que ter até 2,5 quadradinhos. Isso é a onda P, ok? No comprimento, até 2,5 quadradinhos e na altura, até 2,5 quadradinhos. Se você multiplicar por 40, aí você vai ver quantos milissegundos que tem no comprimento e na altura. Isso daqui, eu não quero que você grave assim. Quero que você grave assim, ó, quadradinho. 2,5 quadradinhos por 2,5. Grava. 2,5 por 2,5. A onda P, que representa a contração atrial, ela tem que ter 2,5 por 2,5. E lembrando que a melhor derivação para você poder identificar a onda P é o D2. Isso, ó. Então, ó, a onda P representa a contração atrial. Ela tem que ter 2,5 quadradinhos por 2,5 quadradinhos. O melhor lugar para identificar a onda P é o D2, melhor lugar. E ela tem que ter, no máximo, 2,5 quadradinhos de comprimento por 2,5 quadradinhos de altura. Ok? Beleza. Então, vamos continuar estudando a onda P. Como a onda P representa a contração atrial, e lembrando que a gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo, na verdade, a onda P é o somatório do que acontece no átrio direito com o que acontece no átrio esquerdo. Aqui, esse desenho aqui feito da forma mais bonita, e talvez nem na NASA eles consigam fazer um desenho tão jardim de infância, né? Acho que nem meu filho de 1 ano de idade consegue desenhar dessa forma, mas foi a forma que eu consegui fazer mais didática para mostrar que, ó, a onda P, ela é na verdade a junção da despolarização do átrio direito com o átrio esquerdo. Aí, somando essas duas ondas, dá essa onda laranjinha aqui, ó, que é a onda P. Caramba, professor, você consegue identificar o átrio direito e o átrio esquerdo olhando no eletro de cara? Ora, se não houver alguma alteração de aumento de cavidade do átrio direito e do átrio esquerdo, dificilmente você vai conseguir ver isso. A gente geralmente consegue identificar a despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo por meio de eletrofisiologia, que a gente coloca catéteres lá dentro do coração. Aí a gente consegue identificar o átrio direito e o átrio esquerdo. Mas no eletro, a beira-leito, ele não está decomposto em átrio direito e átrio esquerdo. Ele está junto, tanto o átrio direito com o átrio esquerdo. Mas a gente sabe que a onda P, que é o laranjinha aqui, ela representa a contração atrial e ela tem que ter 2,5 quadradinhos de comprimento por 2,5 quadradinhos de altura. Então, por que você está falando desse negócio de átrio direito e átrio esquerdo, professor? Por conta do seguinte. Vamos passar aqui o slide. O nosso coração, ele, como a gente já viu, ele é dividido em 4 cavidades. E o estímulo elétrico, ele é formado aqui, lembra? No nó sinusal, que é
no ápice do átrio direito. E aí ele vai despolarizando o átrio direito, depois o átrio esquerdo, e aí existe a contração atrial. Quando existe a contração atrial, forma-se a onda P. A questão é que o átrio direito ele é despolarizado primeiro. Por quê? Porque o nó sinusal ele não está no átrio direito, aqui ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, é primeiro o átrio direito. E aí depois ele segue um caminho longo até chegar no final do átrio esquerdo. Ele segue um caminho longo até chegar no átrio esquerdo. Caramba, professor, por que você está falando chato assim? Por que você fica falando longo até chegar no átrio esquerdo? Deixa eu mudar de cor de novo. Porque existe um feixe que ele parte lá do nó sinusal, atravessa o átrio direito, atravessa o átrio esquerdo, e aí demora um caminho longo até chegar no final do átrio esquerdo. Esse feixe, ele tem um nome especial. Esse é o feixe que a gente chama de feixe de Bachmann. Isso, o nome do feixe é feixe de Bachmann, mas tem muita gente que fala errado. Na cardiologia, falar diferente feixe de Bachmann é a mesma coisa que você falar iogurte, que você falar registro, que você falar tauba. Você não vai falar tauba no meio da tua faculdade, a não ser que você esteja zoando. Mas imagina, no meio de uma aula lá, você falar: que aí eu subi na tauba para chegar no registro na hora que eu tava comendo iogurte. Não dá, né? Aí é forte demais. Por que você está falando assim, doutor? Por que você está falando isso? Porque muita gente chama o feixe de Bachmann da forma errada. O feixe de Bachmann é Bachmann, não é Beckham. E nem Beckman. É feixe de Bachmann, ok? Porque eu já vi eletrofisiologista em sessão clínica do hospital lotado, Instituto Nacional de Cardiologia, querendo encher, dizendo que ele avaliou o feixe de Beckham. Fico olhando por feixe de Beckham. Pô, o cara não sabe o que é feixe de Bachmann. Então eu faço questão de que os meus alunos saibam da nomenclatura correta do feixe de Bachmann. Não é Beckman e nem Beckham, é feixe de Bachmann. E por que você está falando isso, doutor? Para que você entenda o seguinte: a onda P ela é decomposta em átrio direito e átrio esquerdo. Tá vendo que para chegar até o final do átrio esquerdo, o comprimento fez toda a diferença? Por que fez toda a diferença? Porque tem o feixe de Bachmann, que atravessa lá do átrio direito até o átrio esquerdo. Então, eu já quero que você entenda que o átrio esquerdo tem a ver com comprimento. Ok? Grava isso. Ok? E o átrio direito tem a ver com a altura da onda P. Vamos treinar mais para frente. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar aqui é a avaliação da onda P por meio do aumento do átrio esquerdo. O aumento do átrio esquerdo, o crescimento do átrio esquerdo ou a sobrecarga do átrio esquerdo, tudo isso é a mesma coisa para nomenclatura que a gente chama de SAI. O que é SAI? Sobrecarga de átrio esquerdo. A sobrecarga de átrio esquerdo, ela acontece quando aumenta o volume e o tamanho de quem? Do átrio esquerdo. E como é que a gente identifica isso no eletro, doutor? Tem várias formas. A primeira coisa, como a gente viu que o feixe de Bachmann é aquele que vai lá do átrio direito até o átrio esquerdo, do átrio direito até o átrio esquerdo, eu falei que ele tem a ver com o comprimento da onda P.
Quando existe um aumento do átrio esquerdo, faz de conta que o coração normal ele teria essa distância aqui, ó. O átrio esquerdo está aqui, o átrio esquerdo é desse tamanho. Vamos dizer que agora você tem um átrio esquerdo que é desse tamanho, ó. Aqui, ó. O que acontece com o feixe de Bachmann? Ele vai chegar até um pontinho, depois ele vai despolarizando, miócito a miócito, ou seja, ele demoraria, vamos dizer, 10 segundos para chegar aqui. Aí agora para chegar esse pedaço todo ele demora 40 segundos. Então você está vendo que aumentou o comprimento? Então, quando existe um aumento no comprimento da onda P, você vai ter uma sobrecarga de átrio esquerdo. A gente já não sabe que a onda P tem que ter 2,5 por 2,5 quadradinhos? Então, se a onda P tiver mais do que 2,5 quadradinhos no comprimento, maior do que 2,5 quadradinhos no comprimento, aí a gente diz que o paciente tem uma sobrecarga de átrio esquerdo. Tem uns lugares que eles falam que é crescimento de átrio esquerdo. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas pode dar nomenclatura, sobrecarga de átrio esquerdo. Ó, vamos contar aqui, ó. Aqui nesse exemplo, ele botou 3 quadradinhos. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, 3 quadradinhos, tá vendo, ó? Se a onda P tem mais do que 2,5, 3 é mais do que 2,5, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Então é maior do que 2,5 quadradinhos, ou seja, tem 3 quadradinhos. Então já fala a favor de sobrecarga de átrio esquerdo. Lembrando que eu tenho que olhar para o comprimento da onda P. E a altura aí, doutor? Quanto que tá? Ó, aqui, ó, tem um quadradão, um quadradinho, 2 quadradinhos. Então, está mais do que 2,5? Não, não está mais do que 2,5 na altura. Então, a altura está normal. Lembrando que a onda P tem que ter 2,5 por 2,5 quadradinhos. Como no comprimento ele teve mais do que 2,5 quadradinhos, nesse caso aqui tem 3 quadradinhos, eu digo que o paciente tem uma sobrecarga de átrio esquerdo, ok? Doutor, então eu lembro que o feixe de Bachmann é aquele que é comprido, que demora até chegar ao lado esquerdo do coração. Ele faz com que eu pense em comprimento da onda P. Quando a onda P tem mais do que 2,5 quadradinhos no comprimento, a gente chama isso de sobrecarga de átrio esquerdo, ok? Nos pacientes que existe essa sobrecarga de átrio esquerdo, é possível que você identifique um outro sinal em uma outra derivação, que é o V1, que é essa onda mais menos, uma onda P mais menos. Como assim mais menos, professor? Aqui, ó, uma onda P mais, aqui, ó, mais menos, positiva e negativa em V1, onde o comprimento dela tem que ter mais do que 2,5 quadradinhos e a porção negativa tem que ter mais do que 1 quadradinho. Caramba, pessoal, que complexo isso. Pois é, se você souber que ele já tem mais do que 3 quadradinhos, já não era o primeiro critério? Era. Então não precisa saber disso. Mas isso é um achado. Às vezes você identifica isso no V1. Quando isso acontece, chama isso de sinal de Morris. Quando a onda P ela é positiva, negativa, ou o padrão que nos livros de eletro tem assim, o padrão plus-minus, ou seja, positiva, negativa em V1. Quando a onda P tem mais do que 3 quadradinhos, não adianta ser só plus-minus, ser mais-menos. Ela tem que ser mais-menos em V1 e tem que ter mais do que 3 quadradinhos, e não só isso, a porção negativa tem que ter mais do que 1 quadradinho. Aí você diz que tem sinal de Morris. Mas, para que haja sinal de Morris, ele tem que ter mais do que 2,5 quadradinhos, ou seja, pelo menos 3 quadradinhos. E eu já sei que a onda P tem que ter até 2,5. Se tiver mais do que 2,5 de comprimento, sobrecarga de átrio esquerdo. Ok? Beleza. E, como a gente falou de sobrecarga de átrio esquerdo, a gente vai falar agora de sobrecarga de átrio direito. Uma coisa que é importante é o seguinte: que história é essa, professor, que você falou da crítica que fazem de sobrecarga
e de crescimento? É porque é o seguinte, tem alguns cardiologistas mais puristas que dizem a nomenclatura seguinte: olha, o eletro ele não identifica alterações hemodinâmicas. Sobrecarga é uma nomenclatura hemodinâmica. Desculpa, crescimento não é uma nomenclatura hemodinâmica. Então, eles advogam que o ideal é que você diga que o paciente tem um crescimento de átrio esquerdo e não sobrecarga de átrio esquerdo. Que o paciente tem um crescimento de átrio direito e não sobrecarga de átrio direito. Enfim, isso é uma bobeira que falam isso, mas meio que para ficar discutindo. Sabe aquele negócio de discussão idiota, bobeira? E já está otimizado, inclusive na nomenclatura da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobrecarga atrial direita pelo eletro. Então, sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga atrial direita. Então, isso é uma bobeira. Mas, lembra que para sobrecarga de átrio esquerdo, a gente avalia o comprimento da onda P, por conta do feixe de Bachmann. Lembra? Na sobrecarga de átrio direito, lembra que o átrio direito ele está mais relacionado com a altura da onda P. Então, quando a altura da onda P é maior do que 2,5 quadradinhos, quando a altura é maior do que 2,5 quadradinhos, aí eu digo que o paciente tem uma sobrecarga de átrio direito. Ok? Aqui o exemplo que eu coloco aqui embaixo. Ó, deixa eu fazer um aumento aqui para você ver. Ó o sinal da seta. A seta mostra. Aqui, ó. Deixa eu travar a tela aqui para você poder ver melhor. Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos e ainda mais um pinguelinho aqui, ó. Vamos dizer 3,5 quadradinhos. Ora, 3,5 é maior do que 2,5 quadradinhos. E não é a altura? A altura. Se é a altura, então falo que é uma sobrecarga de átrio direito, SAD. Ok? Então, ó, quando tem a onda P tem que ter 2,5 por 2,5. Quando ela tem mais do que 2,5 quadradinhos no comprimento, é sobrecarga atrial esquerda. Quando ela tem mais do que 2,5 quadradinhos na altura, sobrecarga atrial direita. Caramba, doutor, tô achando que eu vou me confundir. Não, não vai. Ó, por quê? Porque a sobrecarga atrial esquerda, lembra que tem o feixe de Bachmann que leva o estímulo do nó sinusal até o átrio esquerdo. Então, você tem que lembrar de comprimento. E sobrecarga atrial direita, você tem que pensar em altura. Pensou em altura, quanto maior for a altura da onda P, mais do que 2,5 quadradinhos, aí você tem a sobrecarga de átrio direito. Uma coisa que eu falo sempre no meu curso de eletro para os alunos é o seguinte, para não esquecer, não sei se você já fez obra na sua casa. Muita gente já fez obra em casa, que aliás é uma bênção fazer obra em casa. Você planeja gastar R$1.000, você gasta 5 no mínimo. E aí, quando você vai lá, você chama um pintor para pintar a sua casa, vou dizer que aqui está uma sala lá, sua casa está lá, não sei o que lá. Aí você fala assim, meu caro, eu quero que você faça um orçamento para pintar a parede da minha casa. Aí ele fala, muito bem, qual que é o pé direito da casa? Pé direito? O que é pé direito? É a altura da parede da sua casa. A altura você chama de pé direito. Você já ouviu falar isso? Pé direito? Pô, doutor, nunca ouvi falar esse negócio de pé direito. Que história é essa? Pé direito é a altura, do chão até o teto. É a altura. Pé direito. Então, só você lembrar. Sobrecarga de átrio direito é só você lembrar do pé direito. É a altura. Aí você não esquece nunca mais. Beleza? Se tiver mais do que 2,5 quadradinhos de altura, sobrecarga de átrio direito. Lembrando que a onda P tem que ter o quê? 2,5 por 2,5. Aqui é o comprimento, aqui é a altura. Se o comprimento for maior do que 2,5, sobrecarga de átrio esquerdo. Se a altura tiver mais do que 2,5 quadradinhos, você lembra do pé direito, sobrecarga atrial direita, ok?
Caramba, doutor, agora ficou fácil, hein? Ficou. Vamos treinar? Ó, olha esse exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o D2. Caramba, doutor. Tá meio desfocado, mas dá pra ver que essa onda P, ela tem mais do que 2,5 quadradinhos. Aqui, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, ó. 4 quadradinhos, é muito grande, ó. Então, tem uma sobrecarga de átrio direito. Sobrecarga de átrio direito. E aqui, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos e 2 quadradinhos no comprimento. Então, só tem sobrecarga de átrio direito. Aí o aluno pergunta, professor, pode ter os dois ao mesmo tempo? Ter mais do que 2,5 quadradinhos no comprimento e mais do que 2,5 quadradinhos na altura? É claro que pode. Aí, quando isso acontece, você tem um aumento dos dois átrios. É uma sobrecarga que a gente chama de biatrial. Aí você descreve sobrecarga de átrio direito, sobrecarga de átrio esquerdo, ok? Aqui, ó, vamos treinar então, ó. Aqui, ó, pegamos o D2, e o que a gente está vendo aqui no D2? D2. Mas, não, que isso, gente? Vamos estudar a letra aqui, ó. Aqui, ó, tem uma onda P, ó. Olha como é que é comprida essa onda P, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos de comprimento. 4 quadradinhos no comprimento. Comprimento. Sobrecarga atrial que é esquerda. E a altura? A altura tem menos do que 1 quadradinho aqui. Beleza. Tem menos do que 2,5. Então não tem problema na altura. Mas no comprimento tem. Então é uma sobrecarga de átrio esquerdo. Moleza? Beleza, show de bola. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui tá bom, hein? Ó, caramba, doutor, essa onda P aí tá bem alta, hein? Pois é, aqui, ó. Ó, aqui, ó, tem um quadradinho. Deixa eu travar aqui a tela. Ó, tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5,5. Caramba, 5,5 quadradinhos na altura. Então, o pé direito está alto. Então, é uma sobrecarga de átrio direito, ok? E o comprimento aqui, ó, tem 1, 2. Então, o comprimento está normal. Então, só tem sobrecarga de átrio direito, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Mesma coisa, ó. Quanto aqui ficou mais nítido da gente poder contar. Ó, a onda P, eu olho a onda P, olha a altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, tem 5 quadradinhos de altura. 5 quadradinhos do pé direito. Sobrecarga de átrio direito. E no comprimento? 1, 2. 2 no comprimento. Então não tem sobrecarga de átrio esquerdo. Apenas sobrecarga de átrio direito. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Olha que legal. Esse exemplo aqui é bem legal, ó. O que a gente tem aqui, ó? No comprimento, a gente tem, ó, meio, 1, 2 e mais um pouquinho aqui. Vamos dizer que tem 3 quadradinhos aqui? Beleza, 3 quadradinhos aqui no comprimento. Opa! 3 quadradinhos no comprimento, sobrecarga de átrio esquerdo. E na altura? Ó, um pouquinho aqui, vamos dizer, meio, 1, 2, 3, 3,5 na altura. E tem o sobrecarga de átrio direito também. Então, que a gente chama de sobrecarga biatrial. Ou seja, de átrio direito e átrio esquerdo. Ok? Beleza, vamos treinar mais. Deixa eu passar aqui. Ó, então, revisando o que a gente já aprendeu. Ó, hoje a gente avaliou, então, a onda P, que representa a contração atrial. A onda P normal tem que ter 2,5 por 2,5, 2,5 de comprimento, 2,5 na altura. Mas se a altura, se o pé direito tiver mais do que 2,5 quadradinhos, eu digo que tem uma sobrecarga atrial direita. E se o comprimento, lembra do feixe de Bachmann, aqui, ó, Bachmann,
Feixe de Bachmann lembra de comprimento. Se a onda P tiver mais do que 2,5 quadradinhos no comprimento, então você vai ter uma sobrecarga de átrio esquerdo, ok? Então, queridos, chegamos ao fim da nossa aula 3. Você viu que com alguns conceitos básicos a gente consegue avançar e aprender bastante coisa. Olha, fiquei muito feliz com a interação que o pessoal está tendo, o pessoal interagindo, colocando as dúvidas, as perguntas. Fiquei muito feliz com isso. Continua, tá certo? Olha, a gente já tem o resultado da nossa pesquisa, tá certo? A gente já fechou, então, a interação, e o assunto da nossa quarta aula, que vai ser a nossa aula ao vivo, vai ser a respeito de bloqueios de ramo. Então a gente vai falar sobre bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Vai ser uma aula bem legal que eu vou preparar e vai ser uma aula ao vivo, você não pode perder. É uma aula importante para você que está no plantão, você que está na UPA, na emergência, na terapia intensiva. Então eu tenho certeza de que vai ajudar demais você a desenrolar as coisas no seu plantão. E a segunda surpresa é a seguinte: eu vou abrir a nova turma do curso online de eletro para enfermeiros. E por que para enfermeiros? Porque eu recebi uma demanda de abrir um curso específico para enfermagem, e aí você vai poder desenvolver o seu conhecimento de eletrocardiografia de uma forma absurdamente grande, como você tem visto que tem acontecido na Semana do Eletro. E para isso eu criei uma página com todas as informações a respeito do curso, falando a respeito do conteúdo programático, depoimento de alunos, valores do curso, e aí você pode ver tudo isso lá nessa página que eu criei. Clica aqui do lado para você poder ver todas essas informações. O período de inscrição do curso é até meia-noite de domingo e as vagas são limitadas. A última turma havia 20 vagas e elas foram encerradas no primeiro dia de venda. Mas por que existe essa limitação de vagas? Porque ao longo do curso existe interação ao vivo comigo, com os alunos. Então é impossível fazer isso com uma quantidade grande de alunos. E a gente viu que essa quantidade é adequada para dar atenção a todos os alunos. Então, clica aqui do lado, faça a sua inscrição e a gente vai preparar o conteúdo da próxima aula, que será sobre bloqueios de ramo, e eu espero você lá. Todas as informações, se você tiver mais dúvida, você coloca aqui embaixo, que eu vou responder a respeito do curso, a respeito da abertura de vagas, e eu espero que você comente aqui embaixo o que você achou desse processo todo, tá bom? Um grande abraço a todos!